Sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer aqui uma revisão de história com conceitos, conteúdo, né, que vai cair na prova das avaliações bimestrais e que, como eu sempre digo para vocês, boa prova a todos, porque eu sei que vocês estudaram, sei que vocês conhecem o conteúdo que foi dado, mas vamos dar uma revisada, tá bom? Beijo a todos. Vamos começar pela resistência africana, né, à escravidão. O próprio nome já diz, resistência. Isso quer dizer que eles não estavam felizes com aquilo que eles estavam a viver, eles não estavam de acordo com a situação que eles estavam sendo colocados, então eles resistiram muitas vezes, ou seja, eles lutaram, eles combateram, bateram de frente a essa desumanidade, né, gente? Essa é a palavra para esse período sofrido dos escravizados, ok? Página 69 do livro de História. Ele vem falando sobre os escravos sempre resistir à escravidão, com certeza. Não tenha dúvida quanto a isso. Imagine você tirado da sua terra natal, vindo da África por meio de troca, né? Que esse período aí não existia ainda a comercialização com a moeda, mas era troca uma mercadoria pela outra, ou seja, um ser humano era considerado uma mercadoria de venda, de troca, e além de ser considerado o ser humano uma mercadoria, né, propriamente dito, eles eram trazidos, né, nos navios negreiros de uma forma precária, desumana mesmo, onde vocês sabem que eles viam amontoado, eram muitos, um espaço pequeno, onde lá eles viam muitas vezes no decorrer, no trajeto da África para cá, eles morriam por conta do tratamento, né? E o que vocês sabem, a gente viu na história que havia o abuso ali não somente físico, né, de eles estar um em cima dos outros, fazer suas necessidades no próprio local que ele próprio comia, quando comia e o que comia, né, porque a gente sabia que a alimentação deles também não era das melhores. E também vinha doentes, um misturado com os outros, passava doenças uns para os outros, não havia um tratamento correto e isso havia as contaminações, né, de um para o outro, ok? E também havia a questão do abuso psicológico, né, moral, né, além da física, do apanhar mesmo, do ser espancado por conta daquela situação, eles tinham o psicológico abalado, né, por ouvir muitas vezes que eles não eram pessoas, ouvir muitas vezes, né, sendo chamado por palavras pejorativas, palavras que não se conduz, né, não se dirige, né, a nenhum animal, quanto mais a uma pessoa, a um ser. E isso, de uma certa forma, os fazia se sentir menos, né, se sentir inferior. Além de ser escravizados, ainda existia a questão psicológica neles. Então, era muito complicado o trajeto, né, desde a África até a chegada no Brasil. E com isso, eles não queriam, não aceitavam, não tinha como o ser humano, uma pessoa, aceitar aquele estilo de vida nos quais eles não haviam escolhido, mas sim nos quais ele estava submetido por conta de uma minoria, né, que tinha poder, né? Falando aí necessariamente aí, não somente dos brancos, porque vocês sabem que na África, nesse período, havia reis negros, né, reis pretos, que enriqueceram muito por conta dessa troca. Professora, mas quem eram esses escravos, né? Eram pessoas que cometiam crimes, eram pessoas, né, que causava ali danos à sociedade, eram pessoas também devedores, pessoas que tinham dívidas, né? Então, eles eram colocados nessa situação de escravidão. Outro ponto importante foi a abolição da escravatura. Eles resistiram muito, gente, isso é fato.
Ele não aceitava aquela situação, batia de frente, então foram guerras constantes entre seus senhores e os escravos. A abolição da escravatura, o próprio nome já diz, abolir, né? Acabar, terminar, dar fim, chega, já foi, né? Então, a abolição da escravatura foi dada, isso nós estamos na página 87 do livro de História, tá? Antes que houvesse literalmente, tá, meus amores, a libertação dos escravos, houve algumas leis que foram criadas, alguns decretos, para lhe ajudar, para minimizar, na verdade, né, esses povos. Uma delas foi a lei do ventre livre. Isso quer dizer o quê? Sou preta, sou escrava. Mas o meu filho, quando nascesse, ele seria livre, porque vocês sabem que todas as crianças que nasciam, eles já eram escravos desde o ventre da sua mãe. Eles já nasciam para servir a sociedade, né? Ok? Então foi criada essa lei, da lei do ventre livre, onde quando uma mãe preta desse à luz, aquele filho não seria escravizado por seus senhores. Ponto bom. Outra lei que foi criada antes que houvesse literalmente, né, a libertação dos escravos como um todo foi a lei sexagenária. Ou seja, vem de 60. Isso diz que os escravos acima de 60, eles seriam livres. Chega, né? Viver desde criança até os 60 anos, vamos dar liberdade a essas pessoas, ok? Outra lei muito importante antes que houvesse a libertação foi, foi a lei de Eusébio de Queiroz, exatamente, onde dizia o seguinte, vamos pensar aqui, tem escravo, o que a gente pode fazer? Primeiramente veio a lei, né, eu esqueci o nome, Eusébio de Queiroz, onde dizia o seguinte, chega de tráfico de pretos, isso mesmo, não vai mais haver, ou seja, está proibido, a partir de hoje está proibido, né, o tráfico, ou seja, a vinda de escravos para o Brasil. Não se entrava mais, não tinha mais essa conversa. Então, nós tivemos aí 3 leis importantíssimas até que, certo dia, Dom Pedro resolveu problemas governamental, precisou se ausentar do Brasil. Foi lá para os seus lugares, seus cantos, né? Ali na Europa. Então, ficou sua filha, Princesa Isabel. Olha só como as coisas acontecem. Ela viu, olhou como um todo e disse, não, só essas leis não são suficientes. Quer dizer que as pessoas que hoje estão, que são negras, continuarão, morrerão ou esperarão, na verdade, até os seus 60 anos? Não. A partir de hoje, eu, como princesa, como estou assumindo o trono, estou no lugar do meu pai, então eu dou a todas as pessoas pretas sua liberdade. Então, foi somente com a lei, né, a Lei Áurea, a lei da Princesa Isabel, que todas as pessoas que eram escravas se tornaram livres. Aí a pergunta é, professora, isso é muito interessante, mas será se todas as pessoas que eram escravizadas quiseram partir? Não, né? Alguns não queriam deixar os seus senhores, outros não contaram, como se diz popularmente falando, pipoca e se mandaram, tá certo? Aqui nós já estamos adentrando num assunto muito importante, que é na página 89 de História, que é Brasil República, né? Já se tinha ali passado essa questão, né? E nós entramos aqui no Brasil República, que é o período onde, né, vai haver aí nosso primeiro presidente, certo? Diz o seguinte, durante 67 anos, o Brasil viveu um regime de monarquia, de reis. Nós éramos governados por reis e imperadores, né? Quem estava atualmente assumindo era Dom Pedro II, que foi justamente no seu reinado, onde ele teve que sair, deixou sua filha no comando e ela fez a libertação dos escravos, ok?
Quando o rei sai, seu herdeiro, filho ou filha primogênita por direito, era que assume o trono. A gente viu isso com a princesa Isabel. Assim, a herdeira do império deveria ser a princesa Isabel, não fosse o fato da proclamação da república. Exatamente, se ele estava partindo, ela deveria assumir todo o Brasil. Mas, observe, geralmente parte do povo estava descontente com os últimos anos do Segundo Império e achavam prejudicial para o Brasil a concentração do poder nas mãos do imperador, porque era uma pessoa que governava, certo? E isso contribuiu para o movimento republicano, que se alastrou em todo o território nacional contra a monarquia. O movimento não parava de crescer, estava insatisfeito, não queria mais viver sobre essa questão, essa forma de governo monárquico. Então ele disse, não, chega, vamos aqui pensar. O interessante aqui é que não era o povo todo. Hoje nós somos república, né? Onde há os presidentes, governa lá seu período e troca-se de governo, porém de presidente, né? Porém essa colocação, esse assumir de cargo de presidente no Brasil, ela é dada através do voto. Nós escolhemos quem fica, mesmo que a gente não faça uma boa escolha, mas somos nós que os colocamos lá à frente. Às vezes até porque não tem uma opção melhor, a gente acaba optando por alguém menos e acaba a gente se decepcionando, na verdade. No dia 15 de novembro de 1899, as Forças Armadas dirigiram-se para a Praça da Aclamação, hoje Praça da República, no Rio de Janeiro, cercado o quartel-general, onde estavam reunidos ministros do imperador Dom Pedro II. E vocês vão ver aí na página 90 que Marechal Deodoro da Fonseca, né, que foi todo o articulador, todo o pensador, todo o líder desse movimento, ele consegue ali expulsar ali toda a família real, não, toda a família real, manda embora para a Europa e ele assume como primeiro presidente do Brasil. Aí vocês vão ver lá a República da Espada, né? A República Velha, que foi a República do Café com Leite, que nós já vimos isso, o período Vargas, Getúlio Vargas, República Populista, ditadura militar, a gente acabou vendo um pouco, mas a gente não debateu muito porque o livro não traz sobre, ele só diz o que aconteceu nesse período da República Velha. E a República Nova, que é de 1985 até nossos dias, é o que a gente tem hoje, certo? Ok? Guardem aí. Marechal Deodoro da Fonseca, muito importante esse nome como nosso primeiro presidente. Ok, meus amores? Qualquer dúvida, sabe onde procurar, sabe onde tirar suas dúvidas. Beijo e até o próximo vídeo aula de revisão.